Palmeiras. O Palmeiras, viu, senhor Prats e amigos, diferente de outros clubes, ele antes de terminar o ano já está pensando no ano seguinte, já está trazendo... Mas os corneteiros não viram desse jeito. Aprendeu a lição. Calma. Eu sei que nem sempre. Os corneteiros não estão falando isso. Aníbal Moreno teria sido contratado no meio do ano. Esse é o assunto. Eu fiz isso para provocar vocês. Lá atrás. Eu fiz isso para provocar. Espera, Não conseguiu contratar no meio do ano. Acima da gente, não. Espera falar. A gente lembra. Deixa o Aníbal Moreno falar, porque eu fiz isso para provocar. Vamos lá. La verdad que me recibieron muy bien, eso a uno lo deja muy tranquilo, le gusta el trato que han tenido todas las personas y ni hablar la estructura del club, la verdad muy lindo todo. Primero que nada me gusta entregarme al 100 en la cancha, soy muy temperamental, muy a disposición de mis compañeros, he jugado contra varios clubes brasileños, es distinto al fútbol argentino. La verdad que, bueno, como te decía, el fútbol brasileño es muy bueno, muy... Professor Celso. Ele participa muito do jogo, né? Ele chegou falando disso, é a principal característica dele. E a questão é a seguinte, a grande interrogação para o palmeirense, vai tapar o buraco desde a saída do Danilo? Essa é a grande questão, né? Se por característica ele vai encaixar desse time. Então, a bola está com o Abel. Em cima do que você acabou de dizer... Abel Ferreira. Do Ferreira. Do que o Eugênio já dizia, o palmeirense ele tem que elogiar pelo time estar se reforçando ou ele tem que cornetar porque demorou para trazer um jogador depois da saída do Danilo? Já que vocês me cornetaram quando eu comecei a elogiar o Palmeiras. Fale, Prats. Não, porque é o seguinte aí, Abel. Em relação à contratação, para o Palmeiras, claro que é muito bom um jogador para o ano que vem, que chega em novembro. O que isso quer dizer? Ele certamente vai ter um tempo para treinar, um tempo para conhecer os companheiros, para conhecer o Abel Ferreira, para conhecer a exigência do clube. Por que eu estou tocando nesse assunto? A exigência no Brasil hoje é maior que na Argentina. A gente tem o Matias Rojas, que era companheiro do Aníbal Moreno, não está conseguindo jogar no Brasil. Um jogador que, tudo bem, teve uma carreira inconstante, mas quando sai da Argentina estava em alta, jogando bem. E olha que num time que qualquer coisinha já ajuda, hein? E o Aníbal está chegando para jogar no Palmeiras. Então, eu acho que tem tudo isso, prof. A exigência que ele vai encontrar é uma exigência mais alta, a competitividade é mais alta, a concorrência é mais alta. Agora, ele é um jogador jovem, que pode crescer ainda, que pode ser desenvolvido ainda. Esse é o lado positivo. Eu acho que tem uma pré-temporada, tem um estadual no começo do ano que vem. Para o Aníbal Moreno é uma boa notícia. Porque se ele começa bem, Abel, ele vai entendendo o que o Palmeiras está exigindo, o que o treinador quer, o que os companheiros fazem, ele pode crescer. Eu acho que o que ele apresentou no Racing é para brigar por posição, para estar no elenco. Se ele crescer em 2, 3 meses, muda a conversa e aí o Palmeiras vai contratar alguém que possa resolver problema no meio-campo. É o mesmo time, né? Eu tô falando bobagem. Do Matias, que estava o Matias Rojas. Sim. Também era do Racing, sim. Né? Mas cada jogador tem sua história. Claro, cada jogador é uma história diferente. Porque jovem, o Danilo também era. Sim. Que é a última referência. Mas é um outro nível de jogador, eu acho, prof. Em relação ao Danilo e ao Aníbal Moreno. É um outro nível, Essa evolução que você está falando é o que falta para ele ser Danilo. O Danilo foi mais acelerado, né? O Danilo sai daqui um jogador pronto para a Europa. Outro nível de jogador. Ele ainda não é isso, né? Eugênio Leal, você acompanha muito também o futebol argentino. Uma boa contratação, uma contratação tardia, na sua opinião? Assim, na minha opinião, o Palmeiras tentou contratá-lo no meio do ano. Só que o Racing, cada vez que parecia que o negócio estava fechado, o Racing pedia mais um pouquinho. Vamos fechar aqui em 7. O Racing, 8. Tá ok, 8. 9. Bom negociador. 9, 10. Aí o Palmeiras chegou uma hora e falou assim, chega, não quero mais brincar disso. Mas já tinha o interesse e talvez se ele tivesse feito um pouquinho mais de esforço, ele pudesse ter contratado no meio do ano. Não sei se isso teria feito alguma diferença, de fato, no desempenho do Palmeiras, que está aí, que pode ser campeão brasileiro ainda. É o que eu ia perguntar. É isso que é bom lembrar. Saiu nos pênaltis na semifinal, poderia ter... Jogando pela 4ª vez seguida uma semifinal de Libertadores. Poderia ter chegado. 4ª vez seguida. E pode ser campeão brasileiro. Aí eu quero ver os corneteiros falarem aí. Pode, e como eu falei aqui, no dia que o Abel redesenhou o time do Palmeiras, eu fiz questão de dizer, sem reforço. Ele redesenhou, depois que foi eliminado da Libertadores, redesenhou o Palmeiras com uma outra configuração tática,
com outros jogadores, alguns foram modificados, e esses jogadores já estavam no elenco, só que não estavam tendo oportunidade. Essa é uma questão. Sobre ele, é um jogador que, primeiro, a gente precisa entender a adaptação dele ao futebol brasileiro. Nem sempre ocorre. O Flaco Lopes era um jogador de destaque no Lanús. Sim. Não conseguiu ser destaque no Palmeiras ainda. O Merentiel não deu certo no Palmeiras. Acabou de ser contratado, ou o Boca acabou de anunciar que vai contratar em definitivo, porque hoje é o homem-gol do time. O principal atacante do Boca hoje é o Merentiel, não é nem o Cavani. Está fazendo os gols lá quase toda a rodada no Campeonato Argentino, embora o time não esteja bem. Então, assim, são jogadores que não se adaptaram ao Palmeiras. É preciso ver, só para citar 2 argentinos, que vêm ali de realidades muito parecidas às do Aníbal Moreno. É questão de entender como ele vai se adaptar à velocidade do jogo, que é diferente. O jogo no Brasil, ainda mais para jogos do Palmeiras, que costuma jogar na grama sintética, o jogo tem mais velocidade do que na Argentina. O jogo do Racing é muito cadenciado, um pouco lento. Eu acho que ele precisa entender uma coisa, é um jogador com muita força na marcação. E ele ganha divididas que na Argentina não são consideradas falta, no Brasil serão consideradas falta, e algumas delas levará cartão amarelo. Então ele tem que medir um pouco essa força, mas é adaptação, Abel. É um jogador que tem bom passe. E se for umas faltas que são aceitas no Racing Independiente, no clássico, aqui é cartão vermelho. Exato, exato. Ele é um jogador que tem um bom passe, é um volante, pode jogar como segundo, pode ser colocado como primeiro, mas que não é o jogador mais cobiçado do futebol argentino. É mais um bom volante. A gente teve aqui o Vera, que veio do Argentino Júnior, começou fazendo sucesso no Corinthians, belo exemplo, depois caiu de produção. Então, é alguém que vem para compor o elenco, que vai no dia a dia mostrar se pode ou não ser o dono da posição. Fausto Vera é um belo exemplo que você trouxe também, porque é da mesma posição, não é? Mais novo que o Moreno. Se machucou, né? Nunca mais voltou. Teve bons jogos, mas caiu muito de contusão. produção, né? É. Andou sumido no banco de reservas, ou quando entra... Fez muito pouco, na verdade. Muito menos do que se esperava dele no Corinthians. Começou muito bem e depois não... Principalmente depois da contusão, não voltou tão bem, né? Mas jogador, né? Desculpa, professor, pode continuar. Não, em princípio, é um volante interessante porque o Palmeiras quer. Um cara que sabe... Pegador, às vezes com um pouco de excesso, como disse o Eugênio, mas se ele dosar isso, é pegador, tem boa saída de bola, é o que você quer de um volante. Você quer que na hora de defender ele seja efetivo e na hora de sair com a bola ele não atrapalhe. Ele faz isso. Eu acho que o que deve ser levado em consideração é que o Abel costuma trabalhar muito bem em jogadores e ele já melhorou o desempenho de vários, inclusive que eram cornetados no próprio Palmeiras, né? O próprio Zé Rafael. Inclusive nessa posição, Zé Rafael, o Rony, o Mike e vários, né? Por ele chegar no Palmeiras em novembro, vai fazer pré-temporada, Claro, ele é um ótimo jogador isso. jovem. Claro que é. Isso é bom. Claro. Às vezes o jogador demora a vingar dentro de um time. Aliás, é melhor que aconteça assim, demora, mas quando pega, vai em frente, joga bem, do que aqueles que chega, faz 2, 3 jogos, depois some. Não é melhor? Claro que é. Ele tem Que às algo... vezes demore, seja devagarinho, mas que quando o cara conseguir se adaptar e jogar, se ele conseguir, que ele tenha uma carreira boa dentro do clube. Porque tem alguns que chegam, faz 2, 3 jogos e só aí Ele não tem faz um nada. privilégio no futebol atual. Esse negócio de vai se preparando aí para começar depois é um privilégio. O Jô teve isso em 2017, quando ele chega para o Corinthians, fora de forma. Sim. Né? Ele chega no fim do ano anterior, se prepara aí, comeu a bola no ano seguinte. Então, isso é um privilégio no futebol atual. Porque Fez uma pré-temporada de 4 meses o jogo. Quando começar o calendário, meu amigo, não tem tempo nem de se recuperar de contusão. Me lembrei agora de um jogador da mesma posição que demorou para pegar no Flamengo, mas quando pegou, o Pulgar. Foi. Demorou para conseguir ter uma vaga no time. Ter espaço no time. Primeiro porque tinha o meio-campo, quando ele chegou, o meio-campo já estava definido ali, né? O João Gomes tomava conta ali. Depois ele se machucou. Logo no início desse ano, ainda no Campeonato Estadual, ele se machucou. Ficou um longo tempo parado e aí não conseguia. Quando ele voltou, que ganhou uma forma física, ele se transformou hoje, para mim. O Pulgar é um dos melhores jogadores do meio-campo do Flamengo. Dos volantes é o melhor, sem sombra de dúvida. Por falar em volantes e argentinos, eu fico me perguntando assim, será que ninguém vai buscar o filho do Redondo?
no Argentino Júnior. O Redondinho, né? Federico Redondo. Esse é um cara que tem um potencial bom. É o volante moderno, sabe? Que sai muito bem pro jogo, né? Que tem pegada também. Lembra o papai? Não, claro, ele joga na mesma posição do pai. Mas o curioso é o seguinte, o maior ídolo dele, enquanto jogador de bola, é Riquelme. Não é o pai dele. Então, além dele ter o pedigree da categoria, ele tem a sabedoria, um jogador o gosto da categoria. Joga de cabeça em pé, claro que ainda não está no auge, é muito jovem ainda, mas é alguém para você trabalhar Então ele é daquela estirpe, daquele jogador que não sabe a cor da grama? Tipo Zidane, Paulo Roberto Falcão, Fernando Redondo. Quando o Abel vai por essa linha, me preocupa muito. Renatinho, que jogou no Santos, Paulo Henrique Ganso, do Fluminense. Olha o nome dele. Esses caras não olham Olha o nome dele. Eu dei algum exemplo errado dos jogadores que jogam de cabeça erguida? Não, é que você está colocando o Federico Redondo quase na mesma frase que ele, Isabel. Eu peço calma. Ele é herdeiro de um dos maiores volantes que a gente viu jogar. Que não olhava pro chão. Jogava de cabeça erguida. Não precisava. Não olha porque não precisa. Eu acho que é uma boa, né? Eu não sei. Tem tantos jogadores interessantes na América do Sul, com certeza o pessoal está de olho. Também o pessoal da Europa está de olho, né? Não só aqui o pessoal do Brasil. Rápido intervalo no F360, depois da emoção de Rafael Prats, ao falar de Redondinho, do filho do Fernando Redondo, e lembrar de grandes craques. Você se empolgou aí. Falando Como nisso... diz meu filho, emocionou. Emocionou. Você emocionou. Você sabe que eu sou fã desses jogadores clássicos, elegantes. Dos operários você não gosta muito. Francesco, Príncipe. El Príncipe.